Olá, galerinha do 7º ano. Sou professora de Geografia, certo? Meu nome é Isana. Nós vamos passar alguns dias, né, juntinhos, né, com nossas aulas pelo YouTube. Eu espero que vocês gostem, né? Vamos ter alguns contatos, né, pelas nossas aulinhas, certo? Então, hoje a nossa aula vai ser sobre o meio ambiente, né? Assunto que vocês já viram, né, durante a vida de vocês, meio ambiente, sustentabilidade, já viram em 6º ano, 7º ano, já viram um pouquinho, né, neste ano. Então, veja só, antes de a gente começar a aula, né, vocês vão analisar algumas habilidades, né, de observar toda a questão do meio ambiente, fazer alguma comparação, né, de todo esse avanço que o meio ambiente vem sofrendo, né, toda essa transformação que o meio ambiente vem sofrendo. Então, vocês vão relacionar e compreender, né, todo esse avanço. E aí, na nossa aula de hoje, né, antes de começar a aula, eu tenho uma frasezinha para vocês. Uma vida sem desafios não vale a pena ser vivida. Essa frase é de Sócrates, né? Então, assim, nós estamos vivendo momentos de desafios na nossa vida, né? Esses dias estamos vivendo em casa, nessa quarentena, nesse isolamento social, né? Então, são desafios que nós estamos passando e nós estamos vencendo. Então, eu desejo a vocês, né, que todos os desafios que cheguem até a vida de vocês, que vocês saibam, né, como conduzir, saibam como superar. Então, essas aulas online também são desafios para vocês, professores, os pais, né? Ficar em casa é desafiador, né? Todo esse período. Né? É bom ficar em casa, mas a gente não está acostumado a ficar todo o período, o dia todo, à noite, porque a gente tem uma rotina, né, de escola, de ficar em casa, de sair para a casa de uma amiga, de um amigo. Então, a gente tem toda uma rotina, mas essa rotina, né, ela foi modificada esses dias. Né? Ela está sendo alterada, mas é tudo para o nosso bem. E espero que vocês consigam passar, né, por todo esse desafio com maturidade, com sabedoria, certo? Então, essa é a mensagem que eu tenho para hoje. Fiquem em casa, se cuidem, estudem, certo? Não deixem de estudar. Sempre façam as atividades, assistam as videoaulas direitinho, certo? Agora nós vamos iniciar a nossa aula. Rapidinho. Deixa eu colocar aqui, rapidinho. Pronto, já entrou. Vou iniciar. Então, meio ambiente, sustentabilidade e fontes de energia. Então, a frase, né, a mudança começa por cada um de nós. Falamos muito de meio ambiente, sustentabilidade, fontes de energia, mas meio ambiente, se a gente não cuidar, né, o meio ambiente ele vai se destruir, degradar, o homem vai degradar o meio ambiente. Então, por isso que eu coloquei essa mensagem, a mudança começa por cada um de nós. É nós que devemos fazer a diferença. Então, nós temos aqui, né, duas imagens, uma imagenzinha com uma planta, a outra o planeta, né, o planeta nascendo uma plantinha. Então, são desafios, né, que nós vamos alcançando com o decorrer do tempo. Então, depende de nós, né, de todos nós, fazermos a diferença. Então, aqui é a imagem, né, a imagem é para vocês fazerem uma reflexão, né, como é que nós devemos cuidar desse meio ambiente. Nunca se debateu tanto sobre o meio ambiente e sustentabilidade. As graves alterações climáticas, crises no fornecimento de água, devido à falta de chuva, da destruição dos mananciais, e a constatação clara e cristalina de que, se não fizermos nada para mudar, o planeta será alterado de tal forma que a vida, como conhecemos, deixará de existir. Então, sempre os professores em sala de aula debatem sobre o meio ambiente, né? Mas o meio ambiente só, né, para a gente, como professor, falar, nós vamos falar, vocês vão explicar, debater, né? Vocês vão ficar conscientes, mas se as nossas ações não colocarmos em práticas, não vai mudar. Então, nós devemos iniciar,
né, colocando em prática, né, as nossas mudanças, cuidando do nosso meio ambiente. Meio ambiente é tudo que tem a ver com a vida, de um ser, planta, animais, pessoas, ou de um grupo de seres vivos. Os elementos físicos, vivos, culturais e a maneira com que esses elementos são tratados pela sociedade. Certo? Então, o meio ambiente é vida, né? É vida. Planta, animais, pessoas. Então, se é vida, nós devemos cuidar das vidas, né? Vida das plantas, dos animais, das pessoas. Não devemos só pensar na gente como a nossa vida. Nós devemos pensar no todo. Porque se um ambiente for degradado ou devastado, nós não temos condições de sobreviver. Como é que nós vamos sobreviver? Sem água, né? Sem a chuva, sem a plantação. Como é que nós vamos sobreviver? Não conseguimos sobreviver. E a problemática da sustentabilidade assume neste final do século. Perdoe. A problemática da sustentabilidade assume neste final do século. O que é que ela assume? Que problemática é essa? Impacto dos humanos sobre o meio ambiente. Então, o homem, né, vem fazendo, transformando, modificando, modernizando toda a natureza, todo o meio ambiente. Né? Isso que nós estamos avançando é bom o avanço, né? Nós estamos tendo acesso a várias tecnologias, né? A modernização de muita coisa, mas cadê a sustentabilidade? Como o homem está evoluindo sustentavelmente? É a pergunta. E aí eu tenho aqui uma imagem, né? Eu digo que eu brinco assim: o homem vem planta natural, o outro vem e modifica. O homem plantando e o outro modificando. Você vê que é uma florzinha amarelinha e o outro coloca lá um rosinha. Então, mesmo que seja plantando, um planta, né? E o outro coloca lá, altera. Mas é bom, porque pelo menos ele está replantando. Ele não está deixando lá desmatado. Biodiversidade, né? Corresponde à diversidade biológica, ou seja, toda a variedade de vida, desde micro-organismos até plantas e animais encontrados em determinadas áreas. Em 2011, a Organização das Nações Unidas instituiu a década da biodiversidade, com o objetivo de chamar a atenção da sociedade para o aumento das taxas de perda da biodiversidade mundial e lançar planos para sua proteção e preservação. Então, em 2011, nós estamos em 2020. Então, desde 2011, a ONU vem, né, lutando, né, para a sociedade, chama a atenção da sociedade, né, para as perdas da biodiversidade. Né? Muitas espécies estão sendo extintas. Hotspots. Hotspots são áreas que apresentam alto grau de biodiversidade e risco de destruição e que, por isso, foram escolhidas como prioridade na luta de preservação. Para um hotspot, uma área deve ser apresentada ao menos de 1.500 espécies de plantas endêmicas, encontradas apenas em uma região ou área específica do planeta, e ter perdido por 70% ou mais de sua área original. Então, hotspots são áreas que apresentam grau de biodiversidade e risco de destruição. Então, são regiões, são localizações que têm muitas espécies, certo? Mas que estão em risco, certo? Estão em risco de destruição. Aí eles colocam esse nome. Ameaça à biodiversidade. As ações humanas interferem na dinâmica natural dos solos, das formações vegetais, das águas e da atmosfera, alterando o funcionamento dos ecossistemas e ameaçando a biodiversidade. Então, o homem, né, para ele produzir, ele precisa de matéria-prima, certo? Então, ele vai na natureza, explora a matéria-prima, certo? Explora sem pensar no amanhã, explora pensando em lucro, certo? Explora pensando em produzir, geração de capital. E não pensa no amanhã, né? Na natureza, que ele vai precisar daquela matéria-prima novamente e ele não vai ter. Então, essas ações humanas acabam interferindo, né, na dinâmica natural dos solos, de toda a vegetação, de todas as formações vegetais, da água, da atmosfera. O homem vai plantar, né? O homem planta lá. Aí ele precisa usar um produto químico, né, na plantação.
certo? O homem vai e usa esse produto químico, né? E aí chove. Aquela água, ela pode poluir os lençóis freáticos, ela pode poluir um rio, certo? Um tanque que ele use para alguma coisa lá na área, né, do plantio. Então, ele vai afetando, ele vai destruindo, vai interferindo a dinâmica natural, né? Vai modificando. Então, algumas ações do homem interferem na dinâmica natural dos solos, né? Das formações vegetais, das águas. Então, nós estamos sofrendo muito com essa alteração, com todas essas interferências que o homem vai ocasionando no nosso meio ambiente. E nós temos aqui ameaças à biodiversidade. Primeiro, a alteração nos solos, como eu coloquei, agricultura, pastagem, plantação intensiva de florestas, construção de infraestrutura que promove a degradação e o empobrecimento do solo. Então, utilização de máquinas, insumos químicos utilizados no solo vai enfraquecendo, vai empobrecendo e vai promovendo uma degradação no solo. 2. Superexploração de recursos naturais. Superexploração de recursos minerais, biológicos, plantas e animais, energéticos e hídricos. E aí a gente começa, né, ter toda uma questão de exploração, por exemplo, de animais. A pele de um animal para fazer bolsa, roupas, né? E aí vai começando alguns animais ficarem extintos. 3. Poluição. A liberação de substâncias tóxicas de diversas origens nas águas, no ar e no solo, prejudica os seres vivos e o meio ambiente. Pronto, poluição né? Aqui é uma liberação. Não sei se vocês lembram, ano passado, né? Foi muito mostrado pela mídia essa questão do derramamento de óleo, né? Do petróleo. É um acidente, né? Que aconteceu, mas que detonou toda uma costa, né? Toda uma região aí litorânea. Se vocês lembram, ano passado passou muito nos jornais, né, as praias todas com petróleo, várias manchas de petróleo. Isso aí não só é ruim para a praia, mas como todo um ambiente, né, toda uma vida, espécie de vegetais e de animais, né, marinhos. Então, e existe sempre esses acidentes, né, de derramamento de óleo, né, na exploração de petróleo, existe sempre. Só que eles não são divulgados na mídia, né? Eles só são divulgados quando eu tenho esse grau, né, muito grande que fica bem nítido, não tem como esconder. Nós temos 4, difusão de espécies exóticas não nativas. A agricultura, a jardinagem, a caça e a pesca, a criação de animais de estimação e o crescimento do comércio e do turismo mundial. Contribui para o aumento da difusão de espécies exóticas, espécies que são levadas para fora de sua área de distribuição natural. Então, aí a gente tem, né, por exemplo, tem pessoas que criam alguns animais, né, algumas espécies, sem liberação, né, e acabam aqueles animais morrendo, aqueles animais ficando extintos, né? E aí é consequência ruim para o meio ambiente. Destruição e fragmentação de habitats. Habitat é a porção do ambiente onde um indivíduo, uma espécie ou um grupo de espécies vive, se desenvolve. A destruição e fragmentação de habitats dificulta a sobrevivência e reprodução de espécies, podendo levá-las à extinção. Então, por exemplo, o corte de árvores, o desmatamento. Né? O desmatamento causa, né, a destruição desse habitat natural. Né? Então, pássaros, animais selvagens que vivem ali naquela localização, muitos morrem, né, naquele processo do corte, né, do desmatamento ou queimadas, muitos morrem, e outros têm que sair daquele local, procurar um outro ambiente para tentar sobreviver. Então, destrói o ambiente natural que eles estavam já habituados, acostumados, já é o ambiente deles, e aí eles têm que tentar sobreviver em outro ambiente totalmente diferente. Acaba, né, gerando consequência para os animais. Né? E o vegetal que já está sendo explorado, que
corte de árvores, né, queimada, para queimos, muitas das vezes, para gerar pastagem, para criação de gado, e toda uma alteração, né, no meio ambiente. Mudanças climáticas. Com o aumento da temperatura média mundial, poderá ocorrer o desaparecimento de milhares de espécies, animais e vegetais, e, consequentemente, haver profundas alterações do equilíbrio ecológico. Então, as mudanças climáticas, né, nós estamos vivendo todo ano o aumento da temperatura. Então, cada ano que passa, a temperatura só vem, né, aumentando e a gente fica, eita, calor bravo, um calor, um calor, um calor. Então, nós estamos sofrendo, né, essas modificações, essas alterações, né, na temperatura. Eu até brinco com os alunos assim. Parece que a gente só tem 2 estações do ano, que é verão e inverno, e pouco inverno, né? Mas brincando é porque sempre, né, na nossa região, principalmente aqui no Nordeste, né, nós temos essa elevação da temperatura bem nítida, certo? Então, são algumas ações, né, que os seres humanos fazem nos diversos meios ambientes, e aí a diversidade de localização, né, desse meio ambiente, e aí acaba destruindo, acaba, né, tendo prejuízo. E, na verdade, nós estamos já sofrendo toda essa alteração. Né? Todo esse avanço a gente já estamos sofrendo. E aí eu tenho aqui, né, uma crítica, né, à sociedade, né, tem aí a parte ambiental e a parte econômica, né? Os empresários, eles vão pensar no econômico, né? Poucos vão pensar no ambiental, poucos vão estar assim, preocupados com o meio ambiente, eu quero saber do lucro, eu preciso de ter matéria-prima, eu preciso explorar, certo? E eu preciso sobreviver com essa matéria-prima. E aí, né, tem uma parcela da população que pensa muito no ambiental, vocês alunos também pensam muito no meio ambiente, né? Vocês são jovens e devem pensar sim no meio ambiente, devem pensar e devem cuidar, né? E devem colocar em prática todas essas ações para cuidar do meio ambiente. O meio ambiente é nosso, certo? E se a gente não cuidar, nós vamos sofrer consequências, mais consequências futuramente. Se nós já estamos sofrendo muitas consequências por toda essa exploração, por todo esse avanço, né, do homem de exploração, sem pensar no amanhã, em que sofre, imagine se essa exploração não dá um basta, não pensar em métodos alternativos, se esses empresários não pensarem em métodos alternativos para cuidar do meio ambiente, certo? É um problema, né, que eu digo que é mundial. Vocês viram agora que nós estamos vivendo essa pandemia e várias reportagens já existem que rios estão limpos, praias limpinhas, porque o homem deixou de ir, né? Passou um período que ele não está frequentando as praias, né? Os rios, a atividade turística diminuiu, reduziu drasticamente. Então, nós percebemos que os seres humanos é quem está lá detonando, poluindo todo o meio ambiente, sem pensar que ele quer amanhã ir para a praia, ele quer se divertir, sem pensar, ele faz ali hoje, joga todo o lixo, vai para a praia, joga o lixo ali na praia, sem pensar nos animais que estão ali, sem pensar no amanhã, porque não tem coisa pior do que a gente chegar em um local sujo, né, e dizer assim, veja, aqui eu não quero ficar, né? A gente quer ficar em um local limpo. Então, para a gente ficar em um local limpo, nós devemos cuidar, né? Certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Fica aqui um abraço, certo? Eu deixo aqui meu abraço. Fique com dando as dúvidas com o professor de vocês, certo? Vão tirar todos, sanar todas as dúvidas, debater o conteúdo. Fique em casa, viu? Cheiro. Tchau.